Êxodo, capítulo 32. E eu não lembro se eu já vi um pastor batista usar um título desse. A voz da igreja não é a voz de Deus. Afinal, somos congregacionais, democráticos, e somos, e glória a Deus por isso. Isso é uma característica dos batistas. Se uma igreja batista deixar de ser assim, ela deixa de ser batista. Mas a voz da igreja não é a voz de Deus. Ali em Êxodo 32, verso 1 ao 7, diz o seguinte: E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão. E lhe disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas esposas, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele recebeu das suas mãos e formou com um burril. E depois de o ter formado em bezerro de fundição, eles disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão ouviu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse: Amanhã é a festa ao Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte, ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para festejar. E disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que tirasse da terra do Egito se corrompeu. Aqui a gente tem um triste quadro, Arão, que é um homem de Deus, errando de uma maneira tremenda, que a gente vê então que homens de Deus erram e podem errar gravemente, como foi o caso de Arão. Eu sempre gosto da resposta de Arão a Moisés. Não sei, a gente jogou isso aí, apareceu um boi, apareceu um bezerro, A resposta de... Que fizeste, Arão? Não, a gente jogou ali e apareceu. Muito boa a resposta de Arão. Eu tenho que fazer uma contextualização aqui. O texto não fala de igreja, o texto não está falando da democracia da igreja. O texto está narrando o que ocorreu. Só que a gente tira aqui princípios importantes para aplicar na nossa época. Nós não estamos mais no deserto, não tem mais uma teocracia, e Moisés não vai subir mais numa montanha. Porém, princípios importantes a gente observa aqui. Por quê? Porque, embora a igreja seja democrática, no sentido que ela escolhe os seus líderes, vamos abrir ali em Atos 6, versículos 3 e 6, a igreja ela é democrática, ela escolhe a sua liderança, ela escolhe os diáconos, ela escolhe os anciãos, por meio de votação. Isso é verdade. Atos capítulo 6. Versículo 3 e 4. Diz o seguinte: aqui aquele debate, precisa de gente para ajudar a distribuir cesta básica, porque as esposas, as viúvas dos judeus de fala grega estavam recebendo menos que as viúvas dos judeus de fala hebraica. Aí deu aquele problema na igreja. Aí houve uma assembleia, convocaram a multidão, E o verso 3 diz o seguinte: Por isso, irmãos, aqui os apóstolos falando, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, aí as características, mas escolhei dentre vós. E o verso 5, e este parecer agradou toda a multidão. Então, olha que interessante. Houve um problema ali, tinha que escolher uma liderança, a formação, para muitos aqui, a formação dos primeiros diáconos, a escolha dos 7, e ele fala, quem escolheu? A multidão. Só que aqui a gente vê que ele dá as diretrizes, ele não fala, escolher qualquer um que vocês queiram. Vocês vão escolher pessoas que são assim. Então a gente vê aqui que tem uma limitação, é democrático, mas tem uma limitação. E ali em Atos 15, depois a gente volta para o texto de Êxodo, Atos capítulo 15, versículo 22, a gente vai ver de novo essa democracia da igreja se manifestando. Atos 15, 22. Aqui eles estão debatendo a questão da circuncisão, se tem ou não que circuncidar, a questão do que os gentios precisam para ser membro da igreja, e é entendido que, olha, eles não têm que nos ofender
com coisas estranguladas, o sangue, não tem que fornicar e tem que se afastar dos ídolos, das coisas sacrificadas aos ídolos, mas não tem que circuncisar, não tem que guardar sábado, nada disso. Aí o que fala o verso 22? Então agradou os apóstolos aos anciãos com toda a igreja. Então os presbíteros, os apóstolos e toda a igreja enviaram homens escolhidos do seu próprio grupo. Então a igreja decidiu ali então que enviaria pessoas para falar o parecer. A igreja decidiu junto com os anciãos. O que nós observamos aqui então? Que a igreja tem um certo grau de autonomia de escolha. É bíblico isso. Agora, qual é o erro que os batistas podem cair? E muitas igrejas podem cair? Achar que, e a gente não cai aqui, graças a Deus por isso, que a igreja, por ser democrática, pastoreia os presbíteros, ou pastoreia os pastores. Existem casos de igreja que literalmente até a tinta é botada em votação, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa é colocada em votação, a igreja define que tipo de culto vai ser, como vai ser, inclusive, muitas vezes até o que deve ser pregado. Isso ocorre, né? Se por um lado existem pessoas que se comportam como donos de igreja, nos arraiais batistas ocorre casos de igrejas que se comportam como donas de pastores. Não é o caso aqui, graças a Deus, mas eu já observei e já vivenciei isso, né? Igrejas que entendem que elas pastoreiam, a função do pastor é pregar, né? E nem sempre a voz da igreja é a voz de Deus, mas também aplicando isso, voltando agora para Êxodo 32, quantas vezes os líderes escolhem coisas para agradar a voz da igreja, a voz do povo, a voz que está pedindo, a gente quer tal coisa, a gente quer um culto assado, a gente quer um culto assim, a gente quer dessa maneira, e não perguntam se é o que Deus quer. Porque o que Arão fez aqui foi ouvir a voz do povo. Arão aqui foi extremamente democrático. Arão teve uma assembleia, a assembleia decidiu, a gente quer um bezerro de ouro. A assembleia soberana, né? Aí alguém propõe, a outra pessoa apoiou, foi decidido e foi feito assim, né? Agora, o que a gente tem que observar aqui? Primeiro, a maioria nem sempre sabe o que diz. Nem sempre sabe o verso 1 e 2. Olha que interessante. Verso 1 e 2 do capítulo 32 de Êxodo. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: tudo bem, então arrancai os pendentes. A gente quer que você faça um Deus. Arão deu as diretrizes de como vai fazer um Deus. Então aqui o povo, ele, em sua maioria, ele pede a Arão, se reúne com Arão e fala: nós queremos a partir de agora sim, nós queremos algo contextualizado, né? A gente quer isso. O que demonstra que é um erro nós acreditarmos que a maioria sabe o que diz. A gente não tem que voltar, ir para a maioria ou para a minoria. A gente tem que ir para onde? Para a palavra de Deus. Se a minoria estiver dentro da palavra de Deus, a voz de quem deve ser observada? Da minoria. Não porque ela é minoria, mas porque é a palavra de Deus. Isso é importante para a gente como batistas. Por quê? Porque existe, por vezes, uma ditadura da congregação, né? E nossa igreja está crescendo, e amém por isso, mas desde já tem que ser vacinada em relação a isso. Por quê? Porque com o crescimento da igreja, as assembleias tendem no futuro a não serem tão pacíficas, né? A não serem tão pacíficas. E isso é natural, é comum. Mais cabeças, mais ideias. É natural. Só que a assembleia delibera, a assembleia não pastoreia. A assembleia delibera, né? Não pastoreia. Vamos abrir ali alguns textos do Novo Testamento que a gente vê que, embora a igreja tenha autonomia para escolher a liderança, a igreja não tem autonomia para liderar a liderança, né? O que ocorreu aqui com Arão? Quem estava liderando, o povo ou Arão? Era o povo. Arão era para ser o líder, mas quem estava liderando, né? A primeira pessoa que sugerisse isso a Moisés ia ter a língua cortada, provavelmente, né? Moisés, abre o chão aí, Senhor, abrir o chão. Pegar o cajado e bater na pedra, bater na cabeça, Moisés ia fazer isso, né? Ali em Tito 1,5, vamos agora passear pelo Novo Testamento. Tito 1,5.
Eu conheci casos de igrejas que, na época de seminário isso, que o pastor ele não podia decidir o que ia pregar no domingo, tinha que sentar com um grupo, e esse grupo decidia o que o pastor pregaria. Né? É muito interessante, né? Para ser plural, democrático. Eu quero saber se na casa dessas pessoas eles sentam com os filhos e vão decidir como vai ser gasto o dinheiro do mês. Acho que não. Tito 1,5 diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesse anciãos em cada cidade, como já te mandei. Aí ele fala aqui como tem que ser o presbítero, o pastor. Mas olha o que ele fala: eu te coloquei aí para que você colocasse as coisas em ordem. Então elas não estavam em ordem. Porque o que precisava para que elas estivessem em ordem? Presbíteros, pastores. Então Paulo fala: eu quero que você agora estabeleça presbíteros em cada igreja. Né? A irmã sabe o problemão que é um mau pastor ou a ausência de um pastor. Né? Dá um problemão. Um bom pastor ele não consegue sozinho fazer uma igreja avançar. Mas o mau pastor ou a ausência de um pastor pode arrebentar com uma igreja. E aqui fala, as coisas não estavam em ordem, porque ele deixou Tito ali para colocar as coisas em ordem. E você não coloca as coisas em ordem perguntando tudo que você vai fazer, se pode fazer ou não fazer. Não existe, não é dessa maneira. Ali outro texto, ali em Hebreus 13, 17. Vamos abrir Hebreus 13, 17. A CF ela coloca pastores nesse trecho ali, mas a palavra poimena, ela não ocorre. Eu acredito que seja apenas para sustentar a tradição da corrigida que foi mantido, o que é uma escolha lícita, né? Mas o texto diz o seguinte, Hebreus 13, 17. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para o que façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inútil. Então, obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Claro que obedecer aqui é dentro do contexto de uma vida cristã, né? Eu conheci gente que a pessoa tinha que ligar para o pastor autorizar se ela compra o carro ou não. Né? O pastor agora é sistema de crédito. Né? Isso é se você ligar, pastor, eu posso comer miojo? Se eu perguntar para os irmãos, você fala que eu não posso comer miojo, eu sei. Né? Não, você que decide. Né? Então, aqui não é o governo tirânico. Né? Aqui o contexto é claro. Eles velam pelas vossas almas, é no contexto da vida de fé, né? Há questões que, não digo neutras, mas questão que não é isso, acho que todo mundo tem um bom senso, né? Pastor, a minha casa pode ser azul? Aí não tem nada a ver com isso, né? Pastor, eu posso tirar férias e ir para o Rio Grande do Sul? Vai, se quiser ir, né? Passa frio, não tem problema. Né? Então, aqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles. E ali em 1 Timóteo 5,17... Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar o que Arão não entendeu, o que Arão não fez. E o princípio de governo da Bíblia, né, dos anciãos, dos presbíteros do Novo Testamento, ele é muito parecido com a sinagoga. Né? Aqueles que pregavam, eles eram os dirigentes da sinagoga local. Aí em 1 Timóteo 5,17... diz o seguinte: os anciãos são os presbíteros que o quê? O que diz o texto? Isso. Estimados com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E aqui o texto aqui está falando de remuneração, como fala o verso 18. Mas os anciãos, os presbíteros que governam bem. Então eles governam. Existe um erro, e aqui talvez vá na contramão da nossa tradição, que a gente fala o governo da igreja local é democrático. Só que as ovelhas não governam a igreja. As ovelhas, elas têm o poder de escolha em determinadas situações. A exclusão de alguém, né? A questão da escolha, da liderança, ela tem esse poder. Mas, por exemplo, algo que a gente foge um pouco da nossa tradição, né? E eu acho que eu vou ser excluído agora do grupo dos pastores batistas tradicionais. Muitas igrejas você tem que fazer uma votação, isso é praxe, e aqui não tem. Uma votação, e a igreja decide se tal pessoa pode ou não ser batizada.
Eu pergunto, qual foi a votação que Filipe fez para batizar o eunuco? A igreja comissionou Filipe, ele foi autorizado pela igreja para fazer isso. Então a igreja confiava no discernimento de Filipe para batizar ou não batizar alguém. Então, em muitos locais, né, e quando eu plantei minha primeira igreja, assim que eu fazia, tinha que chamar a pessoa à frente, tinha uma assembleia, né, e era decidido. Isso coloca-se uma coisa, um poder que nos irmãos, que eles nem estão preparados para ter. Né? Quando a Bíblia fala que quem governa é os pastores, os presbíteros, não de maneira despótica, obviamente. Há diálogo, há conversa. Eu sempre brinco também. O pastor, a igreja decide quem vai ser batizado, mas se der tudo errado, a culpa vai ser do pastor que batizou ele. É igual a exclusão. Né? A igreja exclui, mas quem excluiu foi o pastor. Né? O pastor nem vota, porque ele geralmente só vota quando é empate. Né? Então, aqui fala, os que governam bem. Um outro trecho que eu queria destacar, né, é Atos 20, 28. Literalmente a gente está fugindo da nossa tradição ao não fazer uma assembleia para o batismo. Estamos fugindo de nossa tradição. É assim que funciona. Né? Eu não sei se fizeram com a senhora quando fizeram uma assembleia, a senhora tem que fazer profissão de fé. Já está fugindo na época já. Que bom. Mas literalmente foi assim, claro, recebimento de membros, essas coisas. Mas o batismo aí é um pouco complicado, né? Atos 20, 28, deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte. Aqui ele chama no verso 17 os presbíteros da igreja de Éfeso, manda eles vir até Mileto, né? E no verso 28 chama esses presbíteros de bispos, né? E aqui ninguém vai colocar outra palavra, ela vai traduzir a expressão episcopos. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores para alimentardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. A expressão bispo é uma transliteração, né, de episcopos. Ela significa supervisor. Episcopos, aquele de cima, escopo, aquele que olha de cima, não no sentido que ele é superior, mas aquele que está supervisionando tal coisa, seja uma igreja ou qualquer outra coisa. Então, bispo, na verdade, é isso. Bispo é alguém que supervisiona, que verifica de cima, isto é, que verifica o andamento do trabalho. Né? Essa é a função do pastor da igreja local. Então, se ele supervisiona, significa que nem todas as atitudes, nem todas as deliberações, nem todas as ações serão colocadas em votação. Aliás, isso não funciona em local nenhum, né? Em local nenhum, né? É só pegar uma igreja batista um pouco maior e ver como é que é as assembleias, né? Tem igreja batista, eu respeito, obviamente, que as assembleias são mensais, né? Todo mês, e boa parte delas, a assembleia é no culto de domingo, à noite. O azar do visitante, né? O azar do visitante. Por quê? Porque criou-se a ideia que somos congregacionais democráticos, então é uma democracia total e plena sobre tudo. Né? Se vai colocar bateria na igreja, se não vai colocar bateria, se vai ter isso, se não vai ter aquilo, se vai batizar, se não vai batizar, sobre tudo, absolutamente tudo. Né? Tudo. E numa igreja assim, sabe o que é muito comum? Você está lá, vai ter aí, tudo bem, nesse caso sim, uma assembleia para definir um projeto que envolve custos e gastos, legal. Aí sabe quem vai dar palpite? Quem não contribui com nada, né? O que é muito comum. Eu acho que deveria ser assim, né? Então, a gente observa quem que supervisiona? Os pastores, os líderes das igrejas. Voltando para Êxodo 32, por que eu estou fazendo esse link? Para ver como Arão não obedeceu os princípios divinos de liderança. Arão, o que o povo quer que eu faça? É isso, feito uma assembleia. Quem propõe apoio, por maioria, foi exatamente o que Arão fez. É claro que não usou essas palavras, mas foi isso que Arão fez. Aí Moisés desceu, palavra de ordem, cancelou a assembleia e Arão, eu não sei, não tem nada a ver com isso, o jogo aí apareceu. Agora, um outro erro que ocorreu aqui, que a voz da igreja não é a voz de Deus, é achar que Deus aceita todo tipo de adoração. O verso 4 e 5 diz o seguinte, né? E ele recebeu das suas mãos do povo, né,
e formou com um burril, depois de o ter formado em bezerro de fundição. E eles disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Deus acabou de tirar eles, acabou de dar os 10 mandamentos, não farás para ti imagem de escultura. Deus acabou de dizer, acabou de acontecer. Capítulo 20, aconteceu isso. Não passou ali, não passou nada, não passou 2 meses, talvez menos que isso. Aí o que eles falam? Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Quem está dizendo isso? A congregação. Por quê? Porque eles estavam acostumados com esse tipo de adoração. Eles saíram do mundo, do Egito. Estou aqui fazendo uma paráfrase para isso, né? Estou fazendo uma aplicação. Essa adoração de Israel aqui está um pouco diferente, né? Não é como a gente aprendeu. Então o que vamos fazer? Vamos copiar o mundão. Ó, Israel, aqui são os teus deuses tirados da terra do Egito. Porque que coisa estranha esse negócio de um Deus invisível. Não dá para adorar um Deus invisível, não estou vendo ele. Não dá para fazer isso, né? E o verso 5, que quando Arão ouviu, construiu um altar diante dele, e Arão fez uma proclamação e disse. Aqui Arão decidiu fazer uma programação especial, né? E ele determinou que ali seria uma festa para o Senhor. Amanhã é a festa do Senhor. O povo estava gostando, então amanhã é a festa do Senhor. E se levantaram cedo no dia, ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para festejar, né, e fizeram aqui uma balada gospel. Foi isso que fizeram. O povo quer isso, a gente vai dar isso. E ainda eles fizeram o quê? O que muitas igrejas fazem: santificar aquilo que é profano, dizendo que é para o Senhor. Isso é para o Senhor, né? Quem já acompanhou, tem uma rádio aqui, não sei se ainda existe, mas eu era seminarista, não, até antes de entrar no seminário, aí tinha um programa no sábado à noite chamado Balada Gospel, né? Aí eu falei, vou ver o que é esse negócio, né? Aí ficava tuts, 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 depois de uns 10 minutos, Jesus, Jesus, tuts, 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 Jesus. Não é porque ele tem o nome de Jesus, a palavra Jesus, que é para Jesus. Não é porque Arão disse que amanhã é a festa do Senhor, que é a festa do Senhor, porque o Senhor não disse que é a festa dele. Então a gente observa aqui que achar que Deus aceita todo tipo de adoração, porque a congregação, a igreja, estabeleceu os programas, não significa que Deus de fato esteja aceitando isso. Mas a igreja votou, a igreja decidiu que tem que ser por esse caminho, né? A igreja sensível ao interessado, é o que muitos falam. O que é isso? A igreja do Rick Warren, aliás, o Rick Warren tem 2 livros muito bons, se você souber medir, que é uma igreja com propósito. Aquela questão de propósito da igreja, ele que sistematizou, é muito bom, isso daí, tirando a forma que ele aplica, mas a teoria é muito boa, e uma vida com propósito também é excelente, né? Excelente. Mas ele, no livro, aí tem que ler com cuidado, uma igreja sensível e interessada, que é, o povo decide que tipo de adoração vai ser, existe uma fichinha, como você gostaria que fosse a igreja do seu bairro? Como tem que ser a música da igreja do seu bairro? Qual a vestimenta? É literalmente isso. A liderança, o pessoal que faz louvor, como você gostaria que o pastor se vestisse no seu bairro? Isso é uma pesquisa de campo, né? Isso é uma pesquisa de campo que uma empresa faz. Como você gostaria? Qual o sabor de cachorro-quente você acha mais gostoso? Calabresa, salsicha? É exatamente isso. Foi exatamente o que Arão fez. Como vocês gostam? Vocês gostam disso daqui? Aquela outra festa que Deus colocou lá antes, estou achando um pouco chato, então a gente faz essa festa diferente, mas é para o Senhor. Nem toda adoração é uma adoração que Deus aceita, mesmo que a igreja diga que é para o Senhor, né? A gente vê que claramente houve um processo democrático, a congregação de Israel quis assim, ela aceitou assim, referendou assim, faltou só ir no cartório para como é que chama? Certificar a ata. Faltou só isso. E Deus falou: Moisés, o povo enlouqueceu. Moisés, o povo enlouqueceu. E qual é a consequência de um governo antibíblico com um culto antibíblico? É a corrupção do povo, verso 7. E disse o Senhor a Moisés, aqui eu acho interessante como Deus fala: vai e desce, por quê? É o teu povo, meu povo não é o teu povo, né? O teu povo que tirasse da terra do Egito, foi tu que tirou, né? Se corrompeu. Moisés, vai, porque eles se corromperam. Todo governo de igreja antibíblico vai gerar um culto antibíblico.
vai gerar corrupção. Se o governo ele é no sentido de um homem que ele se acha o dono da igreja, não tem freios para o seu poder, a igreja tem freios para a autoridade do pastor. Essa igreja aqui são as assembleias, tem freios. Tem a nossa confissão de fé, tem a declaração doutrinária, são freios. Tem a Bíblia Sagrada, são freios. Vocês podem frear se eu endoidar, né? Se o dia acontecer, espero que não me confrontem em amor, né? Em amor, o Senhor está falando algo que o Senhor não ensinava, que o Senhor mostrou na Bíblia que era diferente. Eu vou falar, um anjo me falou, depois que eu comi uma feijoada às 11 da noite, né? Isso tem freios. Então, uma igreja quando não tem freios, que a igreja ela é propriedade do pastor, ela vai gerar um culto antibíblico centralizador na figura do pastor. Mas, quando uma igreja tem um governo antibíblico, que é centralizada numa autoridade do povo e não das escrituras, ela vai gerar um culto antibíblico. Um culto que é para agradar o povo. Aquela anedota, o cara foi pregar numa igreja e o diácono, né, falou, que você pode pregar de tudo. Eu só não quero que você fale contra a fornicação. Por quê? Tem muitos jovens aqui que fornicam, então não pode falar isso. Tá. Também é bom não falar de divórcio, que não pode ficar casando e descasando toda. Por quê? Porque tem muitos divorciados, muita gente que casou várias vezes aqui, então não é bom falar disso. Tá bom. Eu não queria que você falasse sobre vício. Por quê? Porque tem muita gente viciada aqui, muitas coisas nessa igreja. Tudo bem. Também não pode falar sobre avareza. Por quê? Porque o pessoal não é dizimista. Então eu não quero que você fale sobre isso. Aí ele olhou, o que eu posso falar? Pode falar de judeu, não tem nenhum judeu na igreja. Né? Basicamente isso. O que é? Uma igreja que decide o que deve ser ou não falar. É o que a gente observou aqui em Êxodo 32. Então, nem sempre a voz da igreja é a voz de Deus. Nem sempre a voz da liderança é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus quando ela é demonstrada onde? Nas Escrituras. Esse é o nosso freio, a nossa segurança, né? Que a gente possa então ter esse equilíbrio. É muito mais difícil você ter um equilíbrio entre a democracia da igreja e a autoridade da liderança do que você exagerar a democracia da igreja ou exagerar o poder da liderança. Os dois exageros são errôneos. Os dois exageros pervertem e destroem uma igreja. Que a gente possa fugir dos dois, para que não ocorra o que diz aqui no texto, que o povo se corrompeu. E aqui o verso 8, né, diz o seguinte: depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Não foi demorou, foi depressa. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram. Eles fizeram um sacrifício e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Se Arão falasse: não farei, não, Deus não ordenou, o povo ia falar: mas nós queremos. Arão falaria: vocês não têm autoridade para definir como Deus deve ser adorado. Ele já revelou isso em sua palavra. Arão, se tivesse a coragem de saber que o povo não tinha esse poder, né? Só que Arão não fez isso. Alguma dúvida? Não? Querem fazer uma assembleia para a semana que vem? Não? Então vamos deixar para o final do ano mesmo, né? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Vocês podem ficar sentados, vocês estão com dois bebezinhos, né? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é luz para o nosso caminho e sempre nos livra, Senhor, dos excessos, Senhor, dos exageros, Pai. Que a nossa igreja, Deus, seja uma igreja que seja governada por Ti, Senhor. Através, sim, de pastores, de presbíteros, Deus, da liderança que o Senhor constituiu em Tua palavra, mas sempre pautado pela Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos a entender, Deus, que a igreja tem a sua voz, que a igreja é democrática, dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor, Deus, porque a igreja não pertence à liderança ou ao povo, a igreja pertence a Ti, Senhor, e só o Senhor é capaz de delimitar os limites e dizer aonde devemos ir ou onde não devemos ir, Senhor. Que isso seja sempre, como tem sido até agora, uma verdade, Deus, de prática de nossa igreja local, e que cada irmão e irmã que venha sendo acrescentado por Ti a essa igreja aprenda isso, e que possamos crescer de maneira saudável, Senhor, sem exageros para um lado ou para o outro, e sem, Deus, profanar ou romper, Deus, para que o Senhor nunca diga que depressa nos desviemos, mas sim que o Senhor sempre possa zelar por nós, nos capacitando para nos mantermos fiéis em Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.